Eu sei que há muito desrespeito no mundo que a gente vive. Eu sei que há muito preconceito, eu sei que há muita violência, eu sei que há muita. Aliás, violência de todos os tipos, né? De todas as maneiras. A violência não só intelectual, a violência psicológica, a violência física. Existem posicionamentos radicais de polos opostos, falando discursos diferentes, mas no fundo defendendo a mesma causa, que é o fundamentalismo. Hoje em dia é um tempo de fundamentalismo, o próprio politicamente correto tem um pé no fundamentalismo. A gente não vê só nos grupos religiosos, apesar de ver e muito posições fundamentalistas, mas o fundamentalismo muitas vezes se apoia em discursos não religiosos, em discursos seculares de maneira geral, e isso vai criando um cenário de guerras, um cenário de conflitos, um cenário bélico, de ataques, de correntes de pensamentos, de comportamentos, de grupos minoritários e majoritários, de grupos religiosos que se embolam, que se atacam, que se autodestroem, que destroem o outro e que não vão a lugar nenhum. O que a gente acompanha, no fundo, seja numa guerra específica entre grupos minoritários e majoritários e religiosos, enfim, o que a gente acompanha é busca pelo poder. Infelizmente, e a maioria que se expõe pela mídia, pela TV, pelos jornais a essas guerras e vai tecendo, sem reflexão, opiniões a respeito desse ou daquele conflito, não percebe, na maioria das vezes, que faz parte de uma gama de interesses que objetiva a tua mente, que objetiva a tua adesão, que objetiva a tua integração a propostas, a discursos que no fim de um processo, que no fim de uma ponta levarão aquela corrente que professa determinado discurso a ganhar poder. Busca pelo poder, controle de mentes. É disso que se trata. Esse fundamentalismo que a gente acompanha hoje pela TV. E eu não estou me referindo especificamente a um grupo, apesar de certamente grupos estarem passando na sua cabeça. Eu não me refiro especificamente a um grupo porque isso envolve uma série de grupos e no fim das contas o pano de fundo é o mesmo. O que eu estou querendo propor aqui nesse rápido insight é uma reflexão em relação às reais causas que nós devemos alimentar em nossa mente, em nosso espírito, dentro da gente. Seja você de corrente, da corrente que for, seja você um religioso, seja você um homossexual, seja você um negro, seja você o que for, minorias, maioria, seja você de esquerda, de direita, do centro, um político, ou alguém que vive a sua vida de maneira como a maioria vive, sem pensar em grandes causas, mas esses acabam sendo arrastados sem perceber, e às vezes involuntariamente, inconscientemente, aquela que estiver mais perto, aquela que tiver um discurso mais persuasivo e adequado àquele momento em que você está vivendo. Até que ponto a gente está preparado? Até que ponto a gente enxerga a necessidade de defender a causa humana? Eu não estou me referindo aqui a nenhum tipo de humanismo, porque eu acho que os ismos tendem a cair no fundamentalismo. E tem gente que fala, às vezes, a partir de um texto ou de algo meu, dizendo você tem um discurso extremamente humanista, mas não necessariamente. Eu não vejo o humano como o centro de todas as coisas, porque eu reconheço a ambivalência, a contrariedade, a contradição da nossa interioridade, do nosso coração. E o quanto pode ser perigoso quando você coloca o ser humano como o centro de todas as coisas. Nós não somos o centro, mas nós somos parte importante de todas as coisas. Afinal de contas, todas as coisas se interconectam. A nossa importância não é maior do que a importância da natureza, do meio ambiente. A nossa importância não é maior do que a importância do animal. A nossa importância não é soberana sobre todas as coisas, porque isso leva a uma autodestruição como nós acompanhamos no mundo de hoje. Portanto, a minha reflexão, o meu apelo, a minha proposta nesse insight para você que convive com todas as guerras e discursos e propostas e cooptação de mentes e de adesão de pessoas a propostas, a grupos, a
a guetos, a maiorias ou minorias, a religião, até porque isso deixa a gente confuso. Até porque isso, como eu falei no vídeo anterior, vai fragmentando a nossa alma, vai fragmentando a nossa autopercepção. Portanto, a nossa proposta, a nossa bandeira, não deve ser causa nenhuma, a não ser a nossa causa de crescimento como seres humanos, de consciência. Quem aprofunda a sua consciência, quem começa a perceber as dinâmicas da vida, quem presta atenção no outro, quem presta atenção na vida, quem presta atenção nas experiências, quem presta atenção no que lhe acontece, esse desenvolve e aprofunda a sua consciência e vinculado a ela a sua humanidade e vinculado a isso a sua espiritualidade. A gente só precisa prestar atenção. E esses gritos, esses focos, essas chamas, esses fogos, essas explosões, esses brados, esses berros, essas brigas, essas guerras que nos cercam e vão povoando a nossa mente e nos distraem para o que realmente importa. E é isso que eu quero falar contigo hoje. O que realmente importa é a nossa capacidade de prestar atenção e de nos perceber no meio desses contextos e saber como isso nos afeta e como isso pode nos desenvolver ou retroceder qualquer tipo de desenvolvimento. O que a gente precisa, no fim das contas, é prestar atenção, é abrir os olhos, é parar de ouvir esses gritos inflamados à nossa volta e olhar para a nossa interioridade e perceber que tipo de humano nós estamos nos transformando. E que tipo de consequências e que tipo de reflexos esse humano está expressando na vida, está refletindo no comportamento, no olhar. Se no fim de todos os processos o seu comportamento, a sua percepção não for de misericórdia, não for de gratidão, não produzir em você amor, que baseia as suas escolhas, que baseia as suas atitudes, chame você de justiça, chame de você de uma briga correta, chame como quiser. O que está fazendo é mal. Todos os processos devem desembocar na nossa interioridade e promover nela gratidão, amor, misericórdia para com o outro, compreensão da nossa ambiguidade, da nossa ambivalência e exatamente por enxergar a minha contradição, a minha ambivalência, a minha ambiguidade, eu vou olhar para o outro com misericórdia, eu vou olhar o outro com compaixão, eu vou entender a falha do outro e tentar melhorá-lo a partir da minha melhora. Melhorando a mim, eu melhoro o mundo, eu melhoro o meu ambiente, eu melhoro as pessoas que andam à minha volta. Portanto, cuidado com causas, ainda que você as chame de causas justas, mas que lhe empurram para qualquer tipo de fundamentalismo, para qualquer tipo de intolerância, para qualquer tipo de beligerância de olhar, de discurso, de posicionamento, que lhe coloca em posição de conflito, de embate, de desgaste com o próximo e faz com que você enxergue o próximo, seja o próximo evangélico, seja o próximo homossexual, seja o próximo quem quer que seja. Eu me refiro especificamente a esses dois grupos porque são esses que estão na ponta dos embates hoje. Evangélicos e os homossexuais. Faz com que você olhe para qualquer um desses como um inimigo. Ninguém é inimigo, ninguém é evangélico, ninguém é homossexual, ninguém é negro, ninguém... Não, somos todos humanos, somos todos interconectados, somos todos irmãos. Somos todos gente, somos todos humanos. E a minha evolução de consciência vai representar um bem para você. E a sua vai representar um bem para mim e para todos que te cercam. Pense duas vezes antes de entrar nos conflitos, nos embates, nas destruições. Porque antes de tudo, quem está se autodestruindo é você mesmo. Pensa nisso. Um beijo para você. Eu quero lembrar que o meu livro, O Éden, está à disposição gratuitamente para download. O livro que está à venda nas livrarias, no site da Companhia dos Livros, da Saraiva, da Cultura. Na descrição desse vídeo, o link para você baixar sem pagar nada o meu livro. E se você tiver alguma dúvida ou quiser entrar em contato, o meu e-mail é esse que está aparecendo aqui. Tá bom? Um grande beijo, se cuida, pensa nisso e até o próximo Insight.